intercategorias em Brasília. Está marcado para 14 horas. A gente tem que estar aqui no comando, aí por esse horário. Tem que estar, os sindicatos têm que estar todos aqui, porque vai demandar decisões a serem tomadas. Eu acho até, porque o caráter dessa greve, embora o companheiro tenha colocado que houve mesmo desencontro de informação, de encontro de entendimento, de ontem para hoje, houve uma série de informações desencontradas. Eu ouvi até os companheiros colocando a questão do panfleto, mas esse panfleto foi feito com a maior lucidez possível, do que eram as informações que nós tínhamos, inclusive remetidas pela nossa federação. Então a verdade é que a gente tem que tomar determinados cuidados, porque pode haver em alguns momentos alguns desencontros, e que isso não sirva para que nós não crie entrave nos momentos da nossa discussão. E que a gente busque sincronizar nossos horários com os horários de discussão de organização de Brasília. Quando a companheira trouxe essa notícia, porque é aquilo que eu falei, pelas informações que nós temos, porque nós temos lá em Brasília representantes do nosso sindicato, o presidente do sindicato está sempre em Brasília, está em contato com a gente. Essa greve tinha sido tirada com o seguinte sentido: bom, nós vamos entrar em greve e vamos sumir do cenário. Nós vamos entrar em greve, do cenário lá, o Senado, né? Vamos sumir do Senado. Vamos entrar em greve e vamos ficar aguardando o que vai acontecer, porque com certeza a gente está na greve e vão chamar a gente para negociar. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que o PMDB começou a se articular no sentido de pegar isso que seria discutido hoje lá, a discussão dentro do Senado, começou a se articular para empurrar essa discussão sobre o projeto para a semana que vem. Por isso que essa greve, por isso que se rediscutiu essa greve, isso foi feito hoje foi feito isso, se rediscutiu o caráter dela e emitiu esse documento aqui dizendo que a greve seria até amanhã, se reavalia uma reavaliação hoje à noite para discutir a continuidade dela ou não, dependendo dos acontecimentos de agora. Isso que a companheira coloca, eu tenho certeza, quer dizer, absoluta certeza que provavelmente, e aí eu digo para os companheiros, eu até sinto isso, porque eu acho que estão empurrando dentro da gente uma camisa que a gente não pode vestir, estão empurrando para a gente um sapato, eu calço 40, os caras botando para a gente calçar sapato número 35, porque greve 11 horas, saída de greve 7 horas da manhã, quer dizer, a gente compreende toda a dinâmica do processo, perfeito? Mas isso traz uma série de dificuldades. Então eu acho que a gente precisava, hoje, não dispersar, mesmo que a gente faça assembleia, mesmo que a gente consiga fazer uma assembleia boa, depois da assembleia que a gente não dispersasse, que a gente ficasse atento para os acontecimentos da discussão lá que vai haver em Brasília das 3 federações, porque provavelmente, e eu digo isso para vocês sentindo isso, provavelmente esse movimento seja levantado para amanhã de manhã. Provavelmente se retira esse movimento seja levantado para amanhã de manhã. Agora, isso não quer dizer que a gente não discuta a organização do movimento daqui para diante, porque acontece que isso pode não acontecer. Então tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, a gente precisa, eu ouvi os companheiros colocarem, mas a gente precisa colocar isso organizadamente no papel. A nossa ação com a imprensa, como vai ser, a nossa ação com a população, como vai ser, a nossa ação com as categorias, como vai ser. Né? A greve está feita, a gente passa nos portões, não tem nenhum piquete, isso não é bom, porque passa o entendimento para a população e a televisão, a mídia em geral, pode até utilizar esse negócio numa greve vazia, quer dizer, vazia no sentido de que não há, se a greve não tem um piquete forte, a impressão que se dá é que a greve não está forte, né? O fortalecimento da greve para nós é a participação das categorias dentro da greve, então eu acho que a gente não deve discutir a organização do movimento daqui para diante, né? Agora, a tendência dele é haver essa suspensão, e por isso eu coloco aqui para vocês o seguinte: a necessidade de que mesmo que a gente faça uma assembleia, que a gente não se disperse, que a gente continue até uma determinada hora da noite, e até quando for possível, para a gente esperar a discussão que vem de lá e avaliar o que vier de lá, a gente avaliar aqui e ver como é que a gente vai proceder. Perfeito? Porque não é questão de horas de passar a bola. Inclusive, antes de dar para a questão de horas, eu gostaria de deixar o Renato bem claro que irá ficar pessoas aqui, e nós lá reunidos em Assembleia, caso venha um fato novo, imediatamente ele será levado para a associação. Certo, mas aí o que eu estou me chamando a atenção, Inácio, é o seguinte: é que não se esvazie esse fórum, entendeu? É questão de horas. É que a gente não tome os cuidados necessários, porque a gente não esvazia o fórum da discussão, porque esvaziando o fórum da discussão, esvazia, e você sabe o que acontece. Pela ordem, olha só.
só, eu queria pedir duas coisas só. Primeiro, para objetivar uma coisa, né, para a gente ser rápido e longo, porque o tempo está passando. E segundo, Renato, você colocou uma coisa importante, que o nosso último movimento, a gente estava aqui, já era de madrugada, 1h da manhã, Moura, Amber e a direção do sindicato, mais alguns companheiros, e a gente, o Hernani aqui, a gente pegou muito pelo pé nessa coisa que você falou. Porque, por falta justamente de informações, porque aquela última greve foi um desgaste profundo para todos nós, que vivemos aqui dentro, a greve inteira, vivemos aqui dentro. E a gente criticou as 3 federações, foi uma falta de respeito com a base. Tá? E a gente pediu isso. O Hernani está lá, a gente vai passar essa nossa preocupação mais uma vez para ele, que não nos deixe abandonados sem informação. As 3 federações. Tá? Porque ele sabe que a massa está aqui. É aqui que está a responsabilidade do povo. É só isso. Então, pedir para todo mundo aqui agora, Questão de ordem, por favor. Vamos retirar por 2 minutos. E não esquecer que o ano vai ficar. Uma questão de ordem. O ano vai ficar. É o quê? Não, é uma questão de ordem. É uma questão de ordem. Tá? Se estamos reinstalando a intersindical. Anteriormente nós tínhamos o Amber como nosso coordenador. Tá? Eu acho que tudo começa da organização. O Amber chegou, ele permanecerá como coordenador ou reelegeremos outro? É a primeira questão. Não, porque senão ele vai para ali e coordena, encaminha a coisa, porque, olha bem, se está discutindo muita coisa aqui e a estrutura da intersindical ainda não está montada. Então a gente monta a estrutura para depois se discutir. Porque senão todo mundo vai falar e ninguém vai lá para a Assembleia. Não vai dar tempo. Vamos colocar isso em votação. Companheiro, peraí. Eu quero a questão de ordem, já que eu na minha fala... Então é pela ordem, então, companheiro. Deu pela ordem. Volta para a mesa e a mesa passa a bola. Peraí, não é bem assim, não. O moço acabou de chegar aqui agora. Mas tem gente aqui inscrita. É a inscrição. Vai para a inscrição. Vai para a inscrição, Se gente. ele está inscrito, precisa da questão de ordem. Mas ele está inscrito. Não, ele vai lá. Ele está pela ordem. Ele está pela ordem. Deixa eu fazer uma pergunta. Para. O moço chegou com o documento. Acertou o movimento intersindical em defesa dos trabalhadores de postos Estado do Rio de Janeiro. Comando de greve intersindical, serviço de engenharia rodoviária, empresa contratada pela Companhia do Rio de Janeiro para a construção e ampliação do cargo Caju Tecom, que vem pela presente solicitar a este comando permissão para a conclusão do serviço de execução de base concreta do Tubulão do C9 em virtude das implicações e consequências que passamos a solicitar. A. Os serviços de execução de base já estavam iniciados no dia 11/1/93. E tem seu término previsto para o dia 15/1/93, às 20 horas. B. Este tipo de serviço, ar comprimido do tubulão, quando iniciado, não pode sofrer paralisações, senão haverá desmoronamento da base do tubulão, perdendo todo o serviço e causando danos irreparáveis ao solo de sustentação do CAD. C. Todos os outros serviços da empresa no canteiro de obra serão paralisados até o término da greve desportuária. D. Caso nossa solicitação seja atendida como esperamos, será necessária a liberação de entrada de funcionários e veículos cuja relação segue em anexo a presente e 2 caminhões de concreto da concreteira Concrebras para a realização dos serviços. Então logo esta etapa termine, todos os serviços automaticamente serão paralisados. Estando ao inteiro dispor de Vossa Senhoria para qualquer dos esclarecimentos, serviço de engenharia rodoviária atenciosamente. José de Tal, da relação de 22 pessoas, 4 veículos aqui, em 2 vias, em várias vias aqui. Foi solicitado, foi dado pela Companhia Docas, inclusive numa reunião que nós tivemos hoje pela manhã, perfeito? Mas está sendo apresentado não só da Companhia Docas para a direção do sindicato, do portuário, como discutimos hoje, mas
sim para a intersindical, para todos os sindicatos aqui, tá certo? A premência desse serviço. É um assunto em pauta para ser discutido. Tá certo? Não, sim, que já foi discutido, está sendo esclarecido e que está aqui o que foi solicitado. Alguma objeção a fazer? Eu passo aqui ao presidente então da mesa. Eu fico agradecido pela colaboração e compreensão de vocês. Quem assinar? Ô, Sader. Amber, que é o coordenador. Isso, temos que tirar um coordenador hoje aqui. O coordenador primeiro, que vai coordenar o trabalho. Vamos botar em votação o coordenador. A questão de encaminhamento, o companheiro encaminhou aqui, entendeu? E pelo que eu vejo, pelo encaminhamento dele, tem necessidade de esclarecimento, que está se refazendo novamente a intersindical. Está se reconvocando. Se vai Então, permanecer, se o companheiro não, Ramber, senta se o lá, companheiro convence. Ramber vai continuar como organizador, é uma questão. Se ele não vai, é outra. É isso aí que se tem alguém contra, a gente tem que começar por aí. Agora. Vamos botar em votação. Eu queria usar a palavra, só um instantinho. Eu posso dar a palavra agora? Eu ia falar. Todo mundo falou toda hora, eu posso falar. Está atropelando a falação do Ô, companheiro. Carlos, mas ele falou, ele não dá ordem. Vamos botar em votação. Bom, companheiro, essa questão de botar em votação agora, eu acho que está muito precipitada. Não porque eu tenha nada contra a participação do companheiro, eu acho que essas notícias pegaram a maioria das pessoas aqui no contrapé. Inclusive a notícia que a companheira está passando aqui, o nosso sindicato já sabia ontem às 2 horas da manhã que o PMDB queria votar o projeto na sexta-feira, mas quando ele soube da decisão da greve, ele recuou e marcou para terça-feira. Ele deu uma recuada para analisar a posição dele. Quer dizer, tudo isso a gente está sabendo. Agora, quem é que tem que saber dessas informações? É as nossas bases. Quer dizer, essa questão da participação do AME, essa questão do que a gente vai fazer ou não vai fazer, isso é uma questão que nós temos que decidir depois, que nem o colega Renato falou. Depois nós vamos voltar da Assembleia, vamos sentar e vamos discutir. Então a Eu acho que a intersindical nossa- não está instalada? Eu acho que a intersindical não está intersindical instalada. É melhor que retirar. Companheiro, vamos embora. peraí. Se vai instalar a intersindical, tem que haver uma coordenação. Peraí, não é assim. Companheiro, eu não lhe dei a parte para falar. Eu estou inscrito. Eu não lhe dei a parte para falar. Respeita a minha falação. Me perdoe pela minha Então interferência. tá bom, então respeito. Então a questão é o seguinte, companheiro. Eu acho que a intersindical está instalada, porque nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos instalados, estamos unidos. Agora, o que nós temos que fazer é passar os informes para os nossos colegas que estão com tudo. Porque nós chegamos de manhã, no caso, eu cheguei em Sepetiba, chegamos em Angra dos Reis, estamos desde manhã nessa mobilização e falando para os companheiros, na fachada, na primeira, falando, companheiros, estamos parados, mas não demos as explicações devidas. Quer dizer, nós já estamos instalados, nós já chegamos ao entendimento. O que nós temos que fazer agora? Nós temos uma assembleia às 17 horas e 30 minutos. Nós temos que ir para a fachada, arrebanhar os companheiros, passar o princípio dos informes. Ordenar as informações. Então, ordenar as informações, companheiro. Obrigado. Ordenar as informações, passar para os companheiros, isso que foi discutido aqui, o que as nossas federações passaram para a gente, nós vamos voltar para cá para a gente se organizar. Isso é que nós temos que fazer. Não adianta a gente ficar aqui discutindo, enquanto a nossa base, eu vim da Praça Moai, a companheira Vera estava lá com alguns estivadores, que eles perguntaram para mim, amigo, eu estou parado por quê? O que que houve? Não Eu sabiam. falei, companheiro Tava estivador, comigo, vai ter uma assembleia às 17h30, nós estamos indo lá para a Intersindical, vamos para lá, companheiro estivador, para a gente discutir a questão. A nossa Intersindical está instalada, agora nós não podemos tomar decisões precipitadas. O que nós vamos fazer? Nós temos o princípio da coisa. O princípio. Então vamos pegar esse princípio e passar para a nossa categoria. Nossa categoria vai estar informada. Aí nós vamos vir para cá e vamos organizar quem é que vai ficar na coordenação, quem é que vai ficar na intersindical, essa questão de informação, porque lá em Brasília, eu já fiz parte do comando lá em Brasília, já organizei o comando, como organizei também caravana do Cumbuca. Lá eles já organizaram o comando de greve, que vai passar todas as informações para a gente, já está organizado esse comando de greve. Nós vamos entrar em contato para saber quem é o nome do comando. Agora, isso tudo vai ser depois que a gente passar o informe para os nossos companheiros do que houve, o porquê da greve, porque o Itamar Franco virou as costas para a gente. Isso tudo que foi falado aqui, que eu não vou repetir para não ficar repetitivo. Né? Porque o negócio não é ser repetitivo, é ser produtivo a questão. Então eu acho, a minha proposta
minha proposta é que a gente pegue esses informes que a gente pegou em Brasília e nós, como diretores, a gente vá para a Baixada, falar para os nossos colegas, convocar ele como assembleia, passar os informes e retornar para a gente se organizar. A minha proposta é essa. E a Intersindical está instalada. Agora, o que ela falta é tirar a confusão da cabeça do trabalhador. Ele está querendo saber o que está vendo. Pelo menos o meu trabalhador de manhã, lá na parte do usuário, eu conversei com ele, falou, houve isso, mas vai ter assembleia, vamos para lá para a gente conversar, saber se tem uma novidade. E os estivadores também. Entendeu, companheiro? Eu acho que a questão maior é essa, é a gente passar os informes, entendeu, para os nossos companheiros, e depois retornar e se organizar. Olha, eu vou limitar aqui o tempo. Eu vou limitar o tempo do orador. Eu vou limitar o tempo dos oradores, porque nós estamos lutando contra o tempo. Então vai ser 3 minutos para cada orador. Adeus. Adeus. Olha só, eu tenho uma questão de ordem política a tratar, É 3 minutos, senhor. a me posicionar com relação ao que a Basília colocou, mas é melhor colocar lá. Eu prefiro falar sobre a questão do comando de greve, como eu acho que algumas questões que a gente tem que se preocupar no comando de greve. A primeira questão que eu acho fundamental foi que o Renato levantou, é que ontem a gente colocava, nós e o Boca, que também já se posicionou hoje, nós temos que tomar, enquanto comando do Rio de Janeiro, do Intersindical do Rio de Janeiro, entrar em contato com o Comando Nacional, para que a gente possa conseguir sintonizar a questão do tempo, em termos de organização. Há uma questão. O Comando Nacional, ele pode se reunir por 2 razões. Ele pode se reunir por uma questão política, e aí ele pode se reunir a hora que ele quiser. Ele pode se reunir em paralelo a gente, para discutir a questão política. E ele pode se reunir para discutir questões a nível organizacional. Se a greve continua, como é que a greve vai continuar, se vai virar tartaruga, se vai virar greve, não sei o quê. Isso é uma discussão de organização. E aí eu acho um profundo desrespeito das federações, da nossa e das outras duas, se essa decisão se dá na hora de que a gente, que o país todo está em cada um dos seus locais discutindo com as bases. Ou seja, não tem cabimento o Comando Nacional de Greve se reunir às 18 horas, quando a gente sabe que esse é o horário que as assembleias estão se dando. Por quê? Porque isso é um desrespeito, porque nós ficamos com cara de taxa e todos ficam com cara de taxa na Assembleia, porque nós ficamos em paralelo simplesmente esperando chegar e abrir a Assembleia com aquela famosa frase. Nessa hora estão se reunidos. Então eu acho que a gente devia exigir do Comando de Greve que as decisões a nível organizacional sejam tomadas antes de um horário em que a gente possa levar para as bases o que já foi tirado. Isso é perfeitamente possível, porque eu já participei muitas vezes do movimento lá. Essa é a primeira questão. A outra questão que eu queria colocar com relação ao comando de greve é que a gente tem hoje, antes de sair daqui, antes de ir para essa reunião, ter claro por que a gente está fazendo a greve. Isso é a coisa mais importante de uma greve. Por quê? Porque a gente sabe que está fazendo greve contra a modernização dos portos. Quando nós estamos fazendo greve contra o substitutivo do Monteiro do Labor, nós estamos fazendo greve contra a política de privatização de estatais, nós estamos fazendo greve contra o Aleluia. Então a gente tem que definir essa questão. E nesse documento que foi tirado das federações, está assinado pelos 3 presidentes aqui, deixa claro que nós estamos fazendo greve contra a radicalização dos empresários em apresentar alternativas ao projeto que foi apresentado na Câmara e pelo posicionamento do ministro da Indústria e do Comércio e o ministro do Transportes com relação a não permitir que a gente tenha uma posição diferente daquele do Aleluia. Eu acho isso importante, porque a gente não pode sair daqui agora e chegar ali fora e não dizer para os nossos companheiros porque a gente está fazendo greve. É fundamental isso. E a terceira coisa que eu queria colocar é aquele famoso, estou terminando com isso, e não passei de 3 minutos. É aquela questão de que a gente saber do que é um comando de greve e da responsabilidade que nos cabe a gente ter a maturidade suficiente para evitar as divergências que a gente sabe que podem ser evitadas. Ou seja, a gente ter a preocupação política de divergir politicamente, mas não divergir naquilo que é supérfluo. Não tem necessidade de um portuário ficar chateado porque o estivador tomou conhecimento de uma informação. Ou de um estivador ficar chateado porque um portuário fez uma coisa assim. Não foi de 6 minutos.
Então eu acho que eu estou reportando isso para que a gente tenha essa preocupação da gente evitar a divergência desnecessária. Companheiro Jorge, Bom, o Adelso pegou um ponto ali muito importante, que é esse problema da gente se organizar e unido em torno das discussões que a gente está levando, devido à importância desse movimento todo, certo? Evitando choques, evitando brigas e discussões que não vão nos levar a nada, a não ser, de repente, sair daqui uma cisão que não vai ter lucro nenhum para ninguém. O importante é que a gente procure fechar esse trabalho todos unidos, para que continuemos unidos numa próxima vez que necessitado a gente estarmos aqui juntos, certo? Esse é um ponto, eu acho que o Adelso foi muito feliz quando ele falou isso. E o segundo ponto é o seguinte: quando a companheira trouxe essa notícia, né, de Brasília, algumas pessoas já sabiam mais ou menos de que isso estava mais ou menos assim dessa forma, mas eu acho importante que a gente procure manter aquilo que ficou decidido pelas 3 federações em Brasília, que é somente suspender o movimento amanhã, às 7 horas da manhã, evitando com que as categorias venham saber de que já se delineou essa posição de que o projeto só vai ser votado, só vai entrar em votação na semana que vem. Porque o que vai acontecer? Nós vamos ter problema nos piquetes, nós vamos ter problema com a categoria que vai vir nos cobrar exatamente essa posição. Então, essa minha preocupação é uma coisa séria. Eu acho que a gente deveria procurar segurar essa informação. Não estamos cerceando a informação de ninguém. Nós estamos simplesmente resguardando essa informação para que ela seja dada no momento certo, na hora certa. Eu acho que isso é fundamental. Porque se a partir de agora algumas pessoas saiam daqui falando lá para as categorias que aconteceu isso, quando for 7 horas da noite, nós vamos estar com problemas nos piquetes. Então eu gostaria que os companheiros entendessem a minha posição, certo? Entendessem a minha posição e procurassem evitar que esse assunto fluísse daqui para outros setores e possivelmente nos trazer uma série de problemas. Era isso que eu queria colocar. companheiro Carlos Henrique, 3 minutos. Companheiros, eu vou dizer meu nome e o que eu represento aqui nesse momento, porque tem muitas pessoas aqui que eu estou vendo aqui na Intersindical pela primeira vez e também eu creio que algumas estejam me vendo pela primeira vez. Eu sou um dos fundadores da Intersindical. A Intersindical foi fundada nos sindicatos portuários. Eu, o companheiro Moura, aqui o Renato, o Hernani, que é o presidente do Sindicato dos Jogadores, e o Silmar, que é o companheiro do Sindicato de Conferência. E o nosso trabalho vem já de algum tempo, quer dizer, eu não digo longos anos, mas já faz já algum tempo. Eu acho que já estamos com experiência bastante, em virtude do que já realizamos, para que a gente fique com discussões assim, achei até desagradável e desnecessária, perda de tempo, isso que eu estou vendo. Aqui nós não somos marinha de primeira viagem, eu pelo menos me qualifico dessa maneira, porque nós já fizemos aqui em abril de 91, foi visita dos deputados que nós trouxemos aqui no Porto, fizemos filmagem, o Inácio que sabe, cinema, conferência de cinema, o Moura também, que é um participante inicial. E o nosso grande problema também é isso, é comando, é comandinho, é projetinho, é não sei o quê, e uma série de bobagens, até que eu faço dessa maneira. Eu fui convidado, telefonaram para o meu sindicato, eu gostaria de saber quem foi que convidou para a reunião da Intersindical. Essa reunião da Intersindical, companheiros, é da Intersindical. Quem foi? Em nome da Intersindical. Perfeitamente, deve ser. Outra pergunta. Então a Intersindical está em pé. Estou perguntando. O companheiro Amber foi afastado da Intersindical? Ele é ideia da Intersindical? É isso que eu estou perguntando. Ele é, só que ele está ausente. Então ele estando ausente, se tire o outro. Ausente? Ele está Ele ali. ainda é da Intersindical. Por isso que eu falei. Não. Ele está ali, deixa eu A palavra continua comigo ainda, companheiro. Foi por isso que eu falei. Estou perguntando, aqui eu devo perguntar aqui, o companheiro Amber ainda é da Intersindical? Peraí, o companheiro Amber ainda é da Intersindical? Quem que pode responder aqui? Você não é da Intersindical? Eu sou. Ele não é? Eu sei que ele é. A reunião não foi Perfeito. colocada para a Intersindical. Então por que, eu quero saber o seguinte, por que da discussão da coordenação do Amber? Porque tudo que já foi realizado, deixa eu concluir, companheiro. Porque você falou isso,
tal, não sei o que, ele já disse que não vamos discutir isso, vamos discutir informação. Então, uma coisa distinta da outra, o que eu quero falar. E o que também foi perguntado, que se ele continua, ele sempre foi o nosso coordenador. Eu não entendi porque vamos botar em votação, é isso que eu quero saber. É por isso que eu perguntei se ele ainda não é. Para que botar em votação? Fulano, o companheiro Wander Rabelo de Carvalho, ainda é? Sempre foi o nosso coordenador. Tudo que foi realizado, eu quero continuar. Tudo, ele não tem procuração para falar por ele, não. Tudo que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, todo o trabalho foi realizado pela Intersindical de greve, seja de que foi com a coordenação dele, foi com o trabalho dele. Ninguém mais do que esse homem trabalhou. E ficar aqui direto, vestindo o macacão da estiva, passeado, tudo que foi feito, foi com ele. Então, eu não entendi, vamos botar em votação, não sei o que, eu pensei que tivesse mudado. E é isso que eu gostaria de saber. De resto, a gente já sabe como tocar o trabalho, já sabe como tem que ser feito, e ninguém mais do que ele. Eu só quero saber isso. Se houve... É normal, todo mundo aqui já sabe, o Inácio sabe como tem que fazer, o Moura sabe, eu sei, ele sabe, você sabe. Como é uma greve, como se inicia, como se recua, o momento estratégico de ir em frente, porque tudo é um momento. Eu acho que você tem que recuar, tem hora que você tem que avançar, tem hora que você tem que parar para pensar. Esse problema da imprensa aqui se discutiu sempre, pô, bobagem. A gente precisa da imprensa, por mais que ela seja mentirosa, falsa, conosco, e da maneira que nos trata, a gente precisa, todo momento, toda oportunidade que a gente tiver, entrou quem é a Globo, que está aí, entra aqui, qual é o problema, pô? Roberto, deixa entrar, porque o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo isso. E acabou, é necessário um esclarecimento público para a gente ser... Bem, tá bom. Então é isso. Então eu gostaria que o companheiro Wander, agora no seguinte, eu perguntar a ele, sentasse, tomasse o lugar que sempre foi dele na Intersindical. Nós vamos lá para Porto, eles já tinham uma assembleia convocada, vamos unificar e ela vai se tornar intersindical. Entendeu? Você foi falado. Se foi falado, e eu tenho que ficar dentro, não é ficar nessa aí. Se o Moura falar, eu acho que vai ficar mais esclarecido ainda. Porque ele fez a convocação. Agora, a Assembleia, isso é uma coisa que a gente decide, viu? Já foi decidido. Moura, se inscreve para falar. É o outro aí. O Taci, eu gostaria de falar para o senhor o seguinte, olha bem, de um momento para o outro, em questão de uma hora, foi paralisado o sistema de um porto de grande importância dentro do Rio de Janeiro, tá? E não é de uma hora para outra que vai botar todos os empregados ali dentro de novo. Ouça-se falar, né? Fala, mas para buscar o comunicado fica difícil. Então qualquer decisão tem que ser imediatamente passada, porque inclusive temos que sair daqui para lá para convocar o pessoal, tá? Em termos de receptivo, tá, ok? Então é uma necessidade muito grande. Então a gente ficar atrasando o processo, fica difícil. Depois amanhã às 7 horas o pessoal não vai estar lá. Porque nós, como paramos o trabalho, nós vamos dizer, ó, não tem tempo. Tá? Então vejamos bem como é que fica a situação. Tá, ok? Porque teria que sair o pessoal daqui para lá. Então, se a gente ficar atrasando o processo, fica difícil. A gente vai, passa por companheiro, faz várias, tem que passar, para que não atrase o trabalho. Tá? E no caso, amanhã, hoje à noite, por exemplo, o pessoal aqui de noite, muitos não vão vir. Entendeu? Então tem que ser, amanhã conforme ficou esclarecido. Né? Para então amanhã à noite, dia que eu correr o trabalho. Então tem que ser logo definida essa situação, poder passar para os companheiros, poder ficar tudo de acordo, ok? Conforme nós paramos, conforme nós paralisamos em uma hora, continuo dizendo, em uma hora não pode colocar o pessoal lá dentro. Passar informação já com tempo suficiente para eles chegarem. Entendeu? E outra coisa também eu gostaria de colocar é na seguinte forma. Conforme houve da outra vez, quando suspendeu o movimento, as federações suspenderam o movimento, foi um Deus nos acuda, tá? De última hora, para se colocar a questão da paralisação e voltar no trabalho. Então, desta mesma vez, eu gostaria de pedir a essa sindical que solicitasse, no caso do comando, que mandasse via fax. Tá? Porque havia uma informação, aí aquela informação vem desmentida. Então o fax está ali comprovando. Esse que eu gostaria de falar para você. Deixa eu colocar na mesa. Renatinho? Não, eu não vou falar muito não, porque os companheiros colocaram a questão da coordenação da Intersindical, e eu vou até reforçar com os companheiros aqui, o companheiro conservador. A Intersindical, vou rapidamente, né? A Intersindical foi fundada, foi criada da forma como foi, o Wander sempre foi o coordenador da Intersindical. Eu acho que, tranquilamente, o Wander é o coordenador natural da Intersindical.
houve dentro desse processo de movimento conjunto vários momentos de diferenças, de divergências, porque é um trabalho que traz um desgaste muito grande. Coordenar esse trabalho traz para quem está fazendo esse trabalho um desgaste violento, um desgaste grande. Agora, a coordenação do processo acho que deve continuar. Eu acho até que ele devia assumir logo, entendeu? Para começar a tocar os trabalhos. Era isso que eu queria dizer rapidamente, para não ser muito repetitivo, porque ele já disse quase que tudo. E era isso que eu queria frisar, só isso. E vamos adiante. Vai isso mesmo. Acho mais rápido que o Renato ainda. Ele é minha tia. Nós vamos ver o sindicato a chegar aqui. A gente vai marcar para as 2 horas. Tinha para as 2h15. Só todas as pessoas. Depois, o estimador, você que está lá dos 4 portuários. De fato, tem bastante gente. O homem não estava presente. Se estivesse aqui naquele momento, automaticamente já pegaria os trabalhos e daí inicia. Certo? Mas não estava. Você não fez parte da mesa ainda, eu estaria. Todo mundo sabe, conhece muito o trabalho do homem, trabalho de uma coisa muito grande sobre isso aí. Agora, fato como ele levantou a questão ali da Assembleia, na parte portuária, mas escorreu tudo agora. Escorreu agora intersindical. Você não tem intersindical. Só isso, mais nada. Entendeu? Certo? Isso é um fato. Outro fato também que o Adelson levantou a questão também, tem informações de Brasília. Aí ele citou, sempre com antecedência, vai até propor já, isso aqui, propor nas federações da Comando de Brasília, faça informações para nós, até 16 horas. Todas as decisões até 16 horas. Mas nós temos um indicativo, a nossa Assembleia vai 5h30, por aí assim. Vai ter informações de Brasília, e essas informações. Hoje, essa é a minha avaliação, gente. Hoje, a Assembleia deve ser do SESC mesmo, está indicada para lá. Agora, a partir de amanhã, se fosse para a Praça Mauá. A Assembleia de hoje, a gente desce para a Praça Mauá. Colocar todos os portuários, estivador, colocar o melhor acesso para a comissão. Essa é a proposta, inclusive. Hoje, a Assembleia aqui no SESC, a partir de amanhã, porque a gente vai fazer anterior. Praça Mauá, eu acho que é uma local livre, inclusive a Vera colocou muito bem. Fica exposta ao público, só para uma coisa benefício básica. Uma proposta dessa aí. Próximo. Bom, não tem mais ninguém inscrito. Bom, então vamos botar em votação. A gente tinha que colocar em votação. Quais são as propostas que tem aqui? Eu não tenho. Que a Assembleia hoje fosse realizada no Clube dos Portuários e que a partir de amanhã as próximas Assembleias fossem marcadas para a Praça Mauá. Não, porque isso aí Uma questão de hora. O André, ele não retorna, ele já está, ele não saiu, ele é o coordenador. Tudo bem. E Eu sou uma mesa. eu, coordenador de que a partir de amanhã fosse a Praça Mauá. Às 17h30. Informação da federação até 16 horas. Organizar o SESC, eu estou organizado. O patrimônio do sindicato portuário, olha só, gente, eu estou com uma preocupação aqui, porque a minha preocupação é a seguinte: o Emilson, estou falando que, né, que eu disse que me respeitasse, primeiramente para você, o Emilson foi muito feliz quando ele colocou que essa Assembleia hoje, né, está certo que o movimento passou a ser agora intersindical, perfeito? Mas que, na grande verdade, ela vai ser uma Assembleia hoje somente de portuário. O máximo que a gente consegue para a beira da praia agora, que a gente vai fazer isso já estão saindo daqui para avisar o chefe de sessões do Barraqueiro, com a permissão do meu diretor que está aqui, eu já vou fazer esse trabalho, vai ficar prejudicado. E eu acho que hoje, escutou, seu coordenador, que a gente já deixasse marcado, porque a gente está até atropelando também, o que já foi falado antes daqui. A gente já havia colocado, inclusive foi proposta do próprio Emilson, que as nossas assembleias teriam que ser em lugares fechados, para que tenha assuntos peculiares que tem que ser fechado. Só um minutinho. Nós falamos isso aqui antes. Falamos ou não falamos isso aqui antes? Então, é o seguinte, eu acho o seguinte, que a gente faça essa assembleia, que vamos todos para lá, mas mantendo alguém aqui dentro do comando, tá? Para qualquer tipo de informação. E de que façamos uma avaliação, e já marcamos hoje, independente da sinalização do comando ou não, da Assembleia nossa, aproveitar hoje à noite, os companheiros que já tiver também lá de outro sindicato, Carlos Henrique liga para a barraca dele, comunica os associados, nós, enquanto estivadores, vamos comunicar a maioria dos estivadores o máximo que puder passar amanhã, e já que está aqui, já tivesse o indicativo para a organização. Era só isso. Entendeu? Foi bem claro aí? Você entendeu? É só isso. Queria
mesa estudasse a minha proposta. Olha só, colaborando aqui com a coordenação, aqui com as duas propostas que foram apresentadas, a proposta do Nascimento é que a Assembleia hoje, só um minutinho sem ser interrompido, será realizado no SESP, perfeito, até pela marcação, pelo que o Emilson colocou, e a proposta do Nascimento é que a partir de amanhã as assembleias fossem realizadas na Praça Mauá, é isso? A partir de hoje? Não. Hoje no SESP, até corroborando com o que o Emilson colocou. Agora existe uma outra proposta, tá certo? Que foi essa que inclusive o Cuca colocou, que nos casos defeitos, que as assembleias sejam realizadas em locais fechados. Por esses motivos todos que já foram enumerados. Locais fechados, entenda-se, a sede da Estiva aqui e o Clube dos Portuários. Perfeito? Que pode ser marcado com alternância, quer dizer, amanhã aqui, depois da manhã lá, etc e tal, com a prévia, tá certo? Para ser comunicado. Há alguma dúvida em relação a essas duas propostas que você votaram? Alô, a mesa vai se manifestar a esse respeito. Tá? Que é preciso encaminhar. Se houver alguma dúvida... Vocês estão confundindo reuniões intersindicais com assembleia. As assembleias, elas já com um posicionamento aqui, para a gente repassar tanto para a opinião pública quanto para o jornalismo, quem quer que seja, e para nossas categorias, aquilo que foi estabelecido aqui. A mesa não vai aceitar esse tipo de proposta. Eu vou colocar aqui que as reuniões intersindicais elas sejam restritas, mas as assembleias elas têm que ser colocadas para que a categoria, para que a imprensa e a opinião pública participem. Essa é a nossa vontade. Tá? É isso aí. Bom, então aqui a Assembleia hoje já está certo. E a partir de amanhã será na Praça Mauá. Vai colocar em votação. Só uma coisa só. Ô Renato, olha só. A gente tem problemas que a estiva começa a chegar agora. Se podia alongar mais um bocado esse horário para as 18 horas? Pode? Eu já vou ligar para as barracas agora, para quem chegar, mandar todo mundo para o SESC, para a chefe de sessão barraqueiro manter a barraca aberta. Perfeitamente? Fica um homem lá e o resto vai tudo. Não, fica quem? O fiscal de quadro e o chefe de sessão. O chefe de sessão, o resto vai ser. Quem chegar, o chefe de sessão toca cigarro e manda pro SESC. Tá, já tem alguém pro SESC já? Quase aí recebendo esse pessoal que já foi chegando? No som ambiente. Diz que é para a Assembleia e não para o baile como foi citado aqui. Não, pro baile do Giló, né? O baile não pode ser suspenso não, né? O baile continua, não pode ser suspenso não, né? Assembleia é na... Alô, Continua aí. Atenção, gente. Quem está secretariando vai preparar. É uma avaliação minha, eu acho o seguinte, a gente vai avançar na medida que a gente for fechando as propostas que forem apresentadas, os assuntos. É lógico que a gente tem que ter um espaço democrático para todos falarem, mas é preciso avançar. Eu acho o seguinte, existem essas duas propostas que foram apresentadas. Em relação a essas duas propostas, como uma terceira proposta, alguma dúvida, ou nós vamos fechar essas duas propostas? Porque nós estamos já partindo para a votação dessas duas propostas. Assembleia hoje no SESC, perfeito? Assembleia hoje no SESC, a ser realizada. A partir das 17 horas, quer dizer, esperando as 18 horas, conforme foi colocado. E a partir de amanhã, como proposta do Nascimento, que as assembleias passem a ser realizadas na Praça Mauá. Isso aí é a proposta 1. Proposta 2, que as assembleias, tá certo, continuem sendo realizadas. Quer seja uma no SESC e a outra na sede da Estiva do Rio de Janeiro. Proposta 2. Perfeito? Proposta 2. Alguma dúvida para ser esclarecido? Não. Então nós vamos entrar em votação. Tem dúvida. A mesa tem dúvida porque é o seguinte, caso esse movimento seja paralisado às 7 horas da manhã amanhã, tá? Nós não teremos necessidade de dar essa assembleia na Praça Mauá. Então eu vou pedir até o secretário da Estiva, aí, com a licença de vocês ou não, para que convoque uma assembleia imediatamente, ou para cá ou para o SESC, caso haja um posicionamento lá de Brasília às 19 horas e o trabalho irá retornar amanhã às 7 horas. Aí nós faremos em recinto fechado. Perfeito. Vai ficar a critério individual de cada sindicato, perfeito? Para poder coordenar os seus trabalhos com as suas categorias. Tá certo? Que se sentir necessidade em função da sua própria dinâmica, do seu próprio regime. Um é um, do movimento para... Com relação a isso, tem discordância, tem que se posicionar. Eu acho que se a gente está fazendo questão de colocar aqui o movimento sindical, o foco da reunião, o foco da greve ser paralisada às 7 horas, não significa dizer que a gente não tem o que discutir unificadamente. Reunião.
poder funcionar. É o seguinte, eu acho que se a gente hoje, eu acho que se a gente hoje tem uma possibilidade da greve ser suspensa amanhã às 7 horas, ela foi suspensa por alguma razão política, que requer uma discussão política unificada. Eu acho, então, que não tem porquê a gente sair daqui hoje com dúvidas se vai ter uma assembleia amanhã. Eu acho que a gente já devia sair daqui hoje com uma proposta de uma assembleia unificada amanhã, independente da posição que seja. Se a greve continua, porque da greve continuando. Se é porque ela foi suspensa, foi por uma razão política que deve ser motivo de uma discussão unificada nossa. Adelson, me permite uma parte, até para a questão do esclarecimento, que você falou o seguinte: vamos discutir aqui, tá certo? O local das assembleias, o que nós estamos discutindo. Para mim, o que vai acontecer daqui no próximo minuto não me importa. Vai ser daqui no próximo minuto. Nós temos que discutir, nos próximos minutos nós vamos discutir, porque é um fato novo, para isso nós estamos aqui. Agora nós estamos discutindo o seguinte: o local, já que houve um impasse aqui do local, que foi colocado na mesa, tá certo? Esse é o local. Na medida que surgiu um fato novo, independente do local, nós vamos discutir aqui, concordo plenamente com você, tá certo? Concordo, porque aqui uma coisa é o seguinte: discutindo o local das assembleias, o local da reunião é permanente, que é esse aqui. Perfeito? Então o que a gente está aqui é duas propostas só, tá certo? Daqui a um minuto, se tiver um fato novo, vamos encaminhar. Estou apresentando a terceira, que faça a assembleia amanhã de qualquer maneira. Mas já está implícito isso, não precisa, já está marcado por todas as categorias. Assembleia permanente. E é óbvio que se tiver um fato novo relevante como esse que aconteceu, que, poxa, caiu o avião, matou todo mundo, nós vamos reunir em extraordinária, etc., e buscar todo mundo em casa. Perfeito? Isso aí é de uma gravidade extrema, pô. Tá certo? Nós vamos ter que marcar uma assembleia até extraordinária dentro desse processo, pô. Vai pegar todo mundo de sopetão. Então o processo aqui é o seguinte: é duas propostas. Assembleia hoje no sindicato a partir das 17 horas. No SESP a partir das 17 horas, desculpa. E amanhã, assembleia na Praça Mauá. Perfeito? Assembleia a partir das 17 horas. Tá certo? Para intersindical, todas as categorias. A segunda proposta: local fechado, subentende, uma assembleia no SESC que seria realizada amanhã e outra seria aqui na Estiva, se alternando uma com a outra. Perfeito? Então, essa aí eu não compreendi. Como é que é isso? Local das assembleias que está se definindo aqui. Há uma proposta que a assembleia seja feita na Praça Mauá, publicamente, perfeito? Uma assembleia que seja feita na Praça Mauá a partir de amanhã, independente, tá certo, da categoria. A intersindical realizaria essa assembleia na Praça Mauá. Proposta 1. Proposta 1 é... 2, 3, 4, 5, 6, 7, regime de votação. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá certo? 19. Proposta 2. Aqueles que são favoráveis à proposta 2, que levante a sua mão. Essa, peraí, essa seria recinto fechado. Sim, mas eu acho que o pessoal, Não, mas peraí, Renato, Porque vou esclarecer essa melhor, 2 essa aí, segunda essa 2 está inserida naquilo que eu até... A proposta 1. Repete a proposta. É que a partir de amanhã a Assembleia vai ser aberta. Na Praça Mauá. E a proposta 2 é que a partir de amanhã a Assembleia vai ser fechada. Alternada, de locais fechados. É Aberto, isso. fechado. A proposta 1 é aberta. Já ganhou a 1, a outra ficou prejudicada. Marcelo, por isso que eu tô vendo, porque o que me pareceu foi o seguinte, que, pô, porque como você votou a proposta 1 e está votando a proposta 2, eu estava pensando que você não estava condicionando uma à aprovação ou não da outra. Quer dizer que as assembleias vão ser na Praça Mauá a partir de amanhã. É isso. Certo? Descartou-se aquilo que você falou de alternar lá e cá. A sede ou no perdeu. Então vai ser em local aberto. Não precisava nem botar a segunda em votação. Sim, Foi a primeira, João. mas tinha isso. Tinha proposta. São 17 horas. E eu vou embora. A mesa vai até colocar aqui, em termos até de proposta. Terminando a assembleia lá, nós vamos cantar para cá. Ô, mesmo, tem uma questão aqui de ordem. Ô, mesmo, não, tem uma questão de ordem aqui agora. A Rede Bandeirantes está aí fora esperando para acompanhar uma entrevista. A gente tira aqui um companheiro Exatamente, tem que tirar e ver o que vai colocar no
coordenador... Olha só, eu tenho algo de relevante para ser colocado aqui que eu acho que é muito melhor do que ser colocado lá no fórum. Foi nos passado pela companhia, se o Inácio me permitir, foi nos passado pela companhia, tá certo? Que há uma programação de um grande navio de passageiro, tá certo? Para atracar o Queen Elizabeth II, tá certo? Com uma quantidade de turista muito grande, tá certo? Para atracar dois navios, para atracar um amanhã, ele atraca na parte da manhã, o Queen Elizabeth II, e sai na parte da tarde. Perfeito? Não. Amanhã atraca um. E sai amanhã mesmo. Sábado atraca o Queen. Amanhã atraca um e sai amanhã mesmo. E sábado atraca o Queen. E sai no domingo. Tá certo? O número de quantidade de pessoas da parte da companhia Docas está em torno de 6 a 7 pessoas que eu tenho aqui a relação, que seriam as pessoas que trabalhariam na bagagem, exceto os companheiros da guarda que não entram dentro dessa discussão. A exemplo do que inclusive já foi colocado, eu não sei, o Hammer pode até me desmentir, outros companheiros mais, mas parece que já tivemos uma situação parecida como essa, para ser administrado aqui, tá certo? De navios de passageiro, tá certo? Que numa época como essa, outra diferente, quer seja verão ou não, teve esse mesmo tratamento e que não foi interrompido. Mas como é algo importante, está aqui a relação, tá certo? Das pessoas. O agente do navio terá que se conduzir à intersindical, fazendo o devido pedido. Um minutinho, nós vamos chegar lá, por favor, por questão de encaminhamento. A gente discutiria aqui o seguinte, que dentro dos moldes estabelecidos pela intersindical, que foi aplicado inclusive ao companheiro da rodoférrea, tá certo? A intersindical concederia, como já concedeu, tá certo? De se proceder à atracação, desembarque 2 passageiros no pia, tá certo? Solicitando o mesmo tratamento. Documento a intersindical, autorização, envia, etc. e tal, conforme o companheiro já estava iniciando. Tá certo? Eu coloco esse anúncio, esse assunto em discussão, tá certo? Se houver algo contrário a isso, tá certo? Que a gente se manifestasse, caso contrário, eu gostaria de colocar um ad referendo, um aprovo nessa discussão. Doutor, de acordo com você, porque eu trabalhei numa fazenda de bagagem. Eu queria fazer um adendo para ti. Pois não. Você falou do pessoal que trabalha na bagagem. Não, é o armazém 1. O problema, são 4 operações para o navio. Atragação, desatragação, atragação, desatragação. Tem um pessoal que atraca e desatraca. Perfeito. Foi muito bom. Essa Cara, parte... deixa eu falar só um minutinho, que é o telefone do comigo. Eu acho que ele tem que tomar o seguinte cuidado. Na vez passada, quando foi liberado aqui para trabalhar lá na estação marítima do passageiro, posteriormente a gente foi observar melhor, porque a liberação que a gente tomou, você lembra, a liberação que a gente tomou aqui, a gente não observou direitinho. E quando a gente foi lá olhar o que estava acontecendo, tinha lá aquele navio francês, né, da Eco 92 e tal, mas acontece o seguinte, que o pessoal que estava indo visitar, entrando e saindo desse navio, não estava passando por dentro do armazém. E não havia naquele momento a necessidade de que o pessoal do desmama ficasse lá dentro. Né? Quer dizer, o motivo que levou os caras a pedir para ficar lá dentro, a gente sabe qual é. Mas depois a gente foi lá, conversou com o pessoal e tal, fechou inclusive os mapas, ficou um cara só no mapa, para poder fazer o que tinha que fazer ali, já que não precisava de tanta gente, que o pessoal estava passando por fora. Eu acho que a gente devia observar melhor esse negócio, ver a quantidade de passageiros desse navio, ver se realmente... Mas isso foi previsto no manifesto. Pois é. Tem que observar se tem a quantidade de passageiros desse navio, observar se a quantidade de passageiros desse navio justifica esse quantitativo do pessoal, isso me preocupa. Né? Os companheiros que trabalham naquelas possibilidades, se lembra na vez passada, a dificuldade do trabalho. Então acho que a gente devia pegar e fazer com isso aí o seguinte, e observar bem esse negócio, se realmente vai precisar dessa quantidade de trabalhadores lá dentro. Porque se a gente não observar, a gente pode de novo incorrer no mesmo erro que a gente incorreu da vez passada. Que não observou, foi lá ver e na verdade não estava precisando desse funcionário lá dentro. E a gente conhece bem aqueles funcionários lá. Dentro da falação que o Vira colocou, que precisa de trabalhadores, e dentro dessa quantidade de pessoas, eu acho o seguinte, amanhã é dia 15, tá certo? A gente tem dificuldade de operacionalizar. Eu acho o seguinte, por uma questão, tá certo, de racionalização, eu acho que a gente poderia colocar aqui uma definição dentro do que foi colocado, observando o que o Mira falou, observando essa racionalidade, pedindo essa documentação, exigindo a relação dos passageiros, a quantidade de pessoas que seriam passadas dentro da armazém de bagagem, etc. e tal. Mas seria prudente que a gente já hoje tomasse uma decisão favorável ou não. Exatamente. Certo? Eu queria colocar isso aqui. Eu, dentro dessa colocação que eu estou
fazendo, eu já coloco a minha proposta como favorável dentro do que o Bira falou e que o Renato falou, observando isso. Perfeito? Há alguma proposta contrária? Não? Todos são favoráveis? Aqueles que são favoráveis, levante a mão. Vamos lá, maioria. Perfeito. Muito obrigado. Bom, o grande problema é o seguinte, nós temos está esperando para ser dada essa entrevista. Eu, da minha parte, eu abro até mão, companheiro Pormaia, eu, Moura, ou então até o próprio coordenador do movimento, mas eu acredito mais no companheiro aqui que o... Ele tem todo o uniforme, o Jada está desde o Está bem ele está bem mais abaixo, está com mais base para falar. Então o companheiro Jade ele vai ser tirado aí para ele dar as informações necessárias à imprensa. Após a Assembleia nós estaremos aqui novamente. Quem vai ficar aqui, né? Você vai. E a greve seria suspensa. Qual a forma que vai passar? Seria suspensa amanhã às 7 horas da manhã. Sim, sim, Eu sou de ordem. Até proposta do Quem é Nilson definido já, suspendeu o movimento? Mas estou de ordem. Eu sou tirado aqui, que o uniforme do companheiro vai passar para a igreja. Às 7 horas da noite a gente não tem os portões. Vou ver. Nós botamos lá no pescoço hoje. Foi tudo para guilhotina. A gente o movimento da manhã. vai ser tirado aqui. Também acho. Sair na marra. Mas olha, isso é... Mesmo assim, tá na boca corta fora. Na boca miúda. Pode sair agora, cadê as bananas aí? Se tivesse outro. Se um fala uma coisa, o outro fala outra, e o outro fala outra. Tá ficando gordinha, né? Está terminada a reunião da Intersindical. Fala logo. Só faltou você gravar aquele fato. Podia ligar, tá? tirado de uma maneira internacional e essa a mais brasileira, estão lá, tem trazido muitas dificuldades para nós. E a gente conseguiu, hoje na parte da manhã, fazer um trabalho que tinha que fazer, acredito que tenho certeza que o movimento está sendo feito. Nós conseguimos uma grande dificuldade em alguns setores, paralisar os trabalhos todos, tanta falta de emprego. E tínhamos apontado ontem essa Assembleia agora para esse horário. Tínhamos definido também no decorrer, depois da Assembleia de ontem, por fatos novos que aconteceram, um ato conjunto na Praça Mauá, mas foi complicado de fazer por causa dessas dificuldades todas e por causa desse encontro de informações que houve em relação lá ao Comando Nacional, os estimadores de informação, as estruturas de informações. E aí, hoje à tarde, nós fizemos uma reunião com as categorias todas. Com a Assembleia, né? Primeiro dia dessa greve nacional da questão do projeto que está tramitando no Congresso. Vai se dar o início agora dessa Assembleia. Vai decidir aqui alguns pontos em relativo a essa greve. Estão
estamos aqui nessa Assembleia, é importante frisar que mais uma vez os trabalhadores mostram unidade. Por essa razão, na nossa Assembleia, nós temos a presença de diversos diretores de todos os sindicatos da beira da praia, provando mais uma vez que só com a unidade que a gente consegue chegar à vitória. E as diretrizes do movimento. Hoje à noite vai haver outra reunião do Comando Nacional, lá em Brasília, para poder discutir lá, fazer a avaliação de lá e passar para nós e a gente fazer a nossa avaliação aqui. Né? Infelizmente, aquilo que está acontecendo lá, né? Os horários que se encontram, não há uma sincronia de horário para que a gente, por exemplo, seria o ideal que a gente tivesse aqui já a posição definida dessa reunião. Seria o ideal que já tivesse acontecido lá a avaliação do dia de hoje, a diretriz a ser tomada no dia seguinte, para que a gente pudesse avaliar essa diretriz aqui agora. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Nós não temos a diretriz que pode acontecer amanhã. Isso continua, se para. Fatos novos aconteceram. Fatos novos aconteceram. Ontem eu coloquei com clareza na Assembleia que havia já uma articulação do PNTB no sentido de transferir essa discussão desse projeto para um outro momento. Né? O dia de hoje foi determinante para isso. Vamos ver se realmente isso outro. O que está havendo, eu posso dizer para vocês com absoluta tranquilidade, com uma maior franqueza, é que nós não temos ainda verdadeiramente dito para nós o que aconteceu lá. Não sabemos. O que se coloca, o que se passa aqui no companheiro, no para o outro, e dizem que foi transferido, que não vai mais ser apreciado, o projeto não foi apreciado hoje, e que foi transferido para a semana que vem, enfim. Isso ainda nós não temos certeza disso. De fato, a gente não tem certeza de poder colocar para vocês isso, né, os fatos, os acontecimentos hoje, daqueles que estão lá, que representam a gente, que são nossos interlocutores diretos, que nos passam as informações oficialmente para que a gente traga essas informações para discutir aqui com vocês. Né? O que nós vamos ter que fazer hoje, nós vamos fazer, é procurar ver o que aconteceu lá, procurar ver o que houve com a discussão lá em Brasília, qual é a diretriz a ser tomada, perfeito? E fazer o quê? E é aquilo que a gente falou, os companheiros amanhã comparecem aos seus setores de trabalho, né, comparecem aos portões de entrada vitais, e nesses portões, em cada portão desse, vai ter um diretor do sindicato com a diretriz definida hoje à noite. Para que a gente, lá nos portões, a gente faça a discussão, a gente vai botar cada um diretor em cada portão, para discutir com as categorias o que é que foi definido de diretriz. Certo? Logicamente, eu tenho absoluta certeza de que muita coisa vai acontecer que vai deixar a gente muito mais indignado ainda. Porque a verdade é o seguinte, a verdade é que quando eles discutem lá e definem as diretrizes lá, o que tem passado para nós é que está havendo, de certa forma, uma insensibilidade, né, em observar as características, o que está acontecendo com as categorias a nível de base, o que está acontecendo nos corpos, né, o nível de desgaste que tem trazido para as categorias, o nível de descrédito que tem trazido para as categorias em relação à condução desse processo a nível nacional. Perfeito? Tem trazido um grande desgaste para nós. Eu tenho certeza absoluta que vai haver muito desgaste nesse processo. Perfeito? Agora, o caráter da greve, o que é essa greve? Os companheiros que tiveram ontem, também tiveram, que a gente foi ontem, então houve uma discussão boa, a gente discutiu bastante ontem, e os companheiros que tiveram presente ontem já têm uma ideia mais ou menos do que significa. Hoje eu vou tentar pincelar em linhas gerais para que outros companheiros passem aqui na venda, queiram se pronunciar e acrescentar alguma coisa que eu estou se pronunciar, depois a gente abre a discussão para os companheiros que estão funcionários. Mas é o seguinte, hoje há uma unidade dos trabalhadores em torno de um substitutivo. O substitutivo apresentado pelo senador Mansueto de Lavor e Mário Covas, né, que hoje há uma unidade dos trabalhadores em torno desse substitutivo. Se hoje há uma novidade, se hoje há uma coisa, pelo menos uma coisa que é muito bom,
Em meio a tudo de ruim que tem acontecido com a gente, em meio a esses momentos de adversidade que nós estamos passando, uma notícia, pelo menos, é muito boa. Hoje nós temos a unidade dos trabalhadores em torno de um projeto substitutivo. Hoje nós temos um mesmo caminho, hoje nós temos uma mesma linguagem, com todas as diferenças que nós possamos ter. Perfeito? Então eu acho que, de repente, eu não acrescentei, falta alguma coisa para acrescentar, e os companheiros que devem se pronunciar, o Barbosa, eu acho que eu podia passar a palavra para o Barbosa, para ele passar para o Inácio. O Inácio vai passar mais ou menos a visão dos jogadores em meio a esse movimento, o que eles estão pensando, o que eles têm mais ou menos como benefício, né? Aí um ou outro companheiro que queira se colocar, se queira acrescentar mais alguma coisa, se colocar, acrescenta, depois a gente abre a discussão com o plenário. Por favor? Então você veja bem que o Renato entrou mesmo na pauta de discussão. E onde nós tivemos um tipo de reflexão, um tipo de informação que talvez não fosse verdadeiro. Então nós chegamos a um consenso hoje, após a paralisação do trabalho, nós reunimos a Intersindical com todas as categorias que envolvem essa excelente aí da obra portuária. Então nós tiramos um posicionamento que era para ser dado no ato público, lá na Praça Mauá, logo assim que houve essa paralisação. Só que, conforme ele falou, fica difícil o intercâmbio entre Brasília e Rio de Janeiro, porque esse intercâmbio ele deveria ser dinâmico, mas talvez a preocupação dos dirigentes que estão lá para defender nossas categorias fique um pouco difícil para eles. O Brasil é aquela cidade tumultuada. Então, como colocou ele muito bem aqui, o processo está muito desgastante, muito. Então desgasta o trabalhador, desgasta a família do trabalhador, porque nossas esposas, nossos filhos ficam em casa, ou talvez vendo uma notícia, torcendo que nós talvez sairemos bem dessa luta. A luta é árdua, nós temos que acompanhar, conforme ele colocou aqui. Eles estão reunidos lá, e nós já deveríamos ter aberto esses trabalhos aqui com um trabalho concreto para repassar para vocês. Mas, infelizmente, isso está nos dificultando a todos os dirigentes. Eu espero que vocês amanhã compareçam, conforme ele falou, no seu local de trabalho. Caso continue a paralisação, a assembleia de vocês será amanhã e vocês farão aquela formiguinha para levar os companheiros de vocês para a Praça Mauá, para que nós façamos lá um ato público. Nós, talvez, amanhã, teremos uma notícia boa lá de Brasília. Parece que já está passando por isso. Valeu a palavra de todos. Companheiro, a questão é o seguinte, cada momento da nossa vida é diferente. Quer dizer, nós já fizemos várias greves que não foram igual a essa. Agora, essa greve é uma greve diferente. E por quê? Então, companheiro, essa greve, companheiro, por favor, essa greve de maneira diferenciada, e esse esforço que nós estamos tendo, está dando respaldo aos nossos companheiros em Brasília, de falar, eu tenho força, eu ligo, em 15 minutos eu paro esse fogo. Então nós temos que colaborar, não importa se nós paramos 11 horas, se amanhã por um acaso a gente tem que voltar às 7 e depois temos que parar 8 horas. O que nós temos que dar respaldo a quem está em Brasília e quem está lutando pelo nosso trabalho. Está desgastante? Está. Mas é isso aí. É o momento que nós estamos vivendo, companheiro. É o desgaste mesmo. Nós temos que ir para o desgaste, porque está em jogo é nosso emprego, todo mundo sabe disso. Agora, essa greve é assim. A gente pode voltar às 7 horas e, de repente, as 3 federações, junto com os sindicatos lá presentes, entram numa negociação, o cara fala, vou pro pau. Ele liga e fala, para o pau. Nós vamos ter que parar. Então, esse movimento vai ser assim. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. E nós não podemos fazer diferente porque nós temos que dar respaldo a quem está negociando em Brasília. Se até hoje o projeto de privatização não foi votado no Senado,
Não é porque eles acham a gente bonitinho, não. É porque eles têm medo da gente, companheiro. Eles têm medo. Eles sabem que naquela greve de 15 minutos que nós paramos, foi só um telefonema para cá e nós paramos 15 minutos e voltamos depois e paramos o Brasil. E eu estava lá e eu vi como eles olhavam de olho grande. Porra, eles têm força realmente. Então não tem desgaste, não. Essa greve vai ser assim. Agora, eu hoje, em Sepetiba e no 21, com muitos colegas que estão aqui presentes, eu colocava companheiro, companheira, essa greve não é para a gente estar em casa. Essa greve é para a gente estar presente, porque essa greve é em defesa do nosso emprego. Agora, porra, os colegas que estão em casa hoje não estão nessa Assembleia aqui, que sabia da Assembleia, porra, estão cagando e andando. Nós estamos lutando pelos empregos deles. Se amanhã voltar por um acaso, cancelar esse movimento, a gente retorna no trabalho às 7 horas da manhã e eles não estão presentes, estão na praia, eles não têm o que reclamar. Esse movimento não é um movimento de praia, é um movimento do portuário estar presente de mão dada. É a família portuária, é estivadores, é portuário com o corpo presente. Então não é um movimento desgastante, é um movimento diferente. Não é uma greve de campanha salarial, que a gente vai negociar com a empresa, que a gente faz a greve, que a gente negocia, que a gente traz a proposta. Não é uma greve assim. Essa é uma greve de privatização onde o nosso emprego está em jogo. Então, se o nosso emprego está em jogo e a gente tem que dar respaldo a quem está lá, eu acho que nós devemos se acostumar com esse movimento grevista, de fazer greve às 11 horas, de repente voltar às 7 e de repente estourar uma greve a nível nacional. Porque nós estamos aqui recebendo deliberação do pessoal de Brasília. Então nós temos só que eles têm que telefonar e a gente tem que cumprir o que foi determinado por eles. Eu acho que a questão é essa. Valeu, Luiz. Paralelo, isso aí. E aí a gente já estava com o companheiro, como participante da comissão o companheiro trabalhador vai passar a sua visão do governo. Nós fazemos parte da diretoria. Olha o silêncio aí, não. Pede silêncio aí mesmo. Olha o silêncio aí na falação do companheiro aí. Da Inter Sindical, e estamos aqui também nos solidarizando com essa luta de nós agora e estamos apoiando aqui todos os atos de movimento que for determinado no segmento da aula particular, liderança. Estamos aqui porque daí e acho que é muito comum. O seu Goldman, esse lacaio da multinacional que está no Ministério do Transporte, é uma pessoa, só para vocês terem uma ideia, de quem está no Ministério do Transporte, obviamente agindo a favor do projeto liberal aí do Diandal, dessa aprovada toda. Nós conseguimos liberar ontem 113 bilhões de cruzeiros para o ROI. Os 250 bilhões aprovados pelo Congresso, da medida provisória, saiu apenas 113 bilhões, que dá para a desvalorização do dólar sobe e o empréstimo em cruzeiro, apenas 2,2 bilhões de dólares. Quer dizer, não vai dar para liberar praticamente nada nenhum preço lá fora. E aí veio a ordem de Brasília para que não fosse paga a folha de salário do mês de dezembro. Era só para mandar para o exterior para pagar os gringos lá fora. Então é esse o tipo de gente que ainda está no caminho do futuro. Tem que bater firme, não pode dar mole e tem que bater isso. E aproveitar o governo Itamar, que tem outro matiz, para avançar, porque o trabalhador já recuou muito desse país. Agora ele tem que avançar, não pode mais recuar. Olha só, eu acho que
fez há pouco colocando o seguinte, que nós estamos aqui discutindo, né, mais uma vez discutindo, aquilo que a gente não sabia. Quer dizer, vamos aguardar a diretoria nacional para poder avaliar, para depois ir aos portões, para fazer a discussão lá. Só que como a gente bem frisou anteriormente, a coisa vai movimentando e fatos vão acontecendo. Né? Aquilo que a gente já tinha mais ou menos imaginado que fosse acontecer, eu digo para vocês, infelizmente, que é com pesar que eu vou dizer para vocês, com pesar que eu... Aí, novamente, eu acho que é mais uma camisa de força que está entrando na gente. Mas acabou de chegar o seu Ócio com a informação de que o movimento foi suspenso, o movimento continua até amanhã, às 7 horas da manhã, e amanhã as categorias retornam ao trabalho. Perfeito? O projeto foi suspensa a votação do projeto, não outro projeto, passou para a semana que vem, me parece que ficou para terça-feira, né? Quer dizer uma manobra de não fez. Pois é. Agora, manobras e manobras, né? Agora é o que eu disse, é mais uma camisa de força. Indignados todos vamos ficar. É mais uma camisa de força que está enfiando na gente. Mas é aquele negócio que a gente sempre pisou aqui. Está lá, a diretriz é lá. Eu acho que não há pretensão alguma, acho que de nenhuma categoria de se arvorar, vamos dizer assim, enfim, se arvorar e fazer um encaminhamento diferente daquele que é um encaminhamento da discussão que está sendo feita lá. A não ser que a gente avalie assim. A não ser que a gente entenda que há uma possibilidade de vitória, né? Porque a gente não vai dar continuidade ao processo de movimento se a gente não avaliar que há uma possibilidade de vitória em cima dele. Perfeito? Então é isso. O fato que está colocado é esse. Os companheiros, os companheiros trouxeram para mim, o seu Washington pediu que eu trazer aqui e ler para vocês um documento que ele entendeu importante, também entendo importante, porque eu acho que cada vez, quanto mais apoio a gente obtiver para a nossa luta, melhor. Né? Quanto mais vitórias a gente tiver, melhor. E eu acho, não tenho dúvidas de que a suspensão da votação desse projeto se deve ao movimento de greve que nós fizemos. Isso aí é inquestionável. Perfeito? Agora, eu vou ler para vocês aqui o documento. Movimento Trabalhista do PMDB apoia o substitutivo Mansueto de Lavor. Eu não sei quantos deputados do PMDB fazem parte desse movimento, enfim. Mas, tá lá, a Executiva Nacional do Movimento Trabalhista do PMDB, reunida hoje em São Paulo, decidiu manifestar o seu apoio ao substitutivo do senador Mansueto de Lavor em relação ao projeto de modernização dos portos. Assim decidiu, entendendo que tal emenda corresponde aos interesses nacionais, atendendo de forma real os problemas que emperram o funcionamento dos portos e preservando as conquistas dos trabalhadores portuários. Perfeito? Encaminhado às lideranças a liderança do partido, certa sensibilidade da liderança do nosso partido, da Coordenação Nacional do Movimento Trabalhista do PMDB. Né? Então, o fato novo que há agora e que nós temos que avaliar é esse. Perfeito? E aí a discussão está aberta, os companheiros que se posicionar, quiserem falar. Mas agora o que é o movimento trabalhista do PMDB? É um grupo do PMDB. Então, mas qual que o principal, qual que vai ser votado? Qual que vai ser votado, Nelson? Aí ficou no alto. O Mansueto de Lavor ou o Aleluia? Qual que vai ser votado? Tem que segurar aqui o peito. Apoio ao projeto Mansueto de Lavor. O apoio do Olha, atenção, o negócio é o pessoal seguinte. do PMDB, não é o Senado todo. Quem vai falar? Vamos fazer uma análise fria da coisa. Quando você faz um acordo, alguém recua de um lado e outro recua do outro. O que houve aqui foi um recuo de levantar a greve amanhã às 7 horas. Em compensação, eles também levantaram que iam passar o cacete hoje para terça-feira. Por quê? Para ficar ainda mais um tempo para ver se junta. Cada um dia que a gente consiga ganhar, isso é que é o importante, prestem atenção. Hein? Cada dia que a gente consegue, a gente vai avançando algumas coisas. O Renato leu aqui, já avançamos uma parte que nós não tínhamos, que é um apoio dentro do próprio PMDB, das forças trabalhistas lá dentro. Olha, o PMDB é que dá as cartas, correto?
O trabalhador aqui, ninguém tem ligações com o PMDB. Olha, para a gente chegar até isso, foi no esforço, foi empurrando com a barriga, porque interessa a gente empurrando, para reforçar nossa retaguarda. Como é que nós saímos daqui do Rio de Janeiro? Como é que nós saímos? Todo mundo demitido. Já viu até onde nós já estamos chegando? E temos apoio de um partido que não é muito ligado ao trabalhador. Quer dizer, só essa conquista já diz bem como às vezes é estratégico para eles, mas para nós também, de ganharmos um tempo. É dentro desse raciocínio que vocês têm que olhar a coisa. Se é uma manobra deles, é nossa também. Que a nós interessa ganhar tempo, pô. E quanto mais tempo nós ganharmos, nós vamos avançando um bocadinho. Fazem uma análise do primeiro dia sob PL8 e pega hoje. O que nós já avançamos de base, ouviu, para a luta nos dando base. Era só isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Então não tem nada demais esse negócio, porque olha aqui, e ficou evidenciado uma coisa importante, que também tem que ser avaliada, é que eles sentiram o peso do trabalhador, senão eles não recuavam, pô. Isso é importante. Parece que recuo do trabalhador, suspender a greve, nessa situação, nas condições que foram feitas, não é não. Para mim é uma vitória. Porque eles disseram, não queremos papo e vamos descer o aleluia hoje. E não desceram o aleluia como eles puseram na rádio e na televisão. Eu acho que isso já é uma vitória. Eu acho que é uma vitória. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que ter cabeça o seguinte, vai ser uma gangorra. Pode ser que na terça tenha que entrar de novo, não sei. Aí é mais uma gangorra, é mais um aperto. Mais adiante eles podem também querer, mas isso faz parte do jogo. E sempre que ele chame, quando se faz uma greve para negociar, isso é a maior prova do respeito da força ao trabalhador. É isso que vocês precisam de botar na cabeça. Entendido? Que houve um recuo deles, pô. Eles disseram que iam passar o trator de qualquer jeito e não passaram, pô. Essa que é a vitória. É só isso em princípio. Olha só, companheiro. Companheiro, observe o seguinte. Nós temos que entrar nessa discussão política da suspensão dessa greve. Para que a gente comece a aprender a um dia não errar. Porque a gente já vem errando de muito tempo. O companheiro Washington acaba de chegar aqui para nós dizer que houve um acordo. Preste atenção na maneira que foi colocado pelo companheiro. Houve um acordo de que a gente suspenda a nossa greve para que eles metam o cacete na gente na sexta-feira, na terça-feira. Começa a meter o cacete na terça-feira. Observe, porque a gente tem que começar a prestar atenção nas cabeças das nossas federações. A começar pela Federação dos Portuários. A cabeça sempre errada, que não joga na organização dos trabalhadores e joga-se no poder de negociação. É por isso que a gente está aqui agora discutindo a organização e enquanto a gente está discutindo a organização, eles estão discutindo a organização deles em paralelo. Mas a questão mais séria, companheiros, não é um discurso mero que eu estou fazendo, não. O que eu vou querer reportar a vocês aqui agora foi o que aconteceu em julho. O que que está acontecendo aqui hoje aconteceu exatamente o que aconteceu em julho. De forma que a gente hoje, se lembrar o que aconteceu em julho, a gente vai saber exatamente o que vai acontecer nessa semana que vem agora. Então vamos voltar, companheiros. Em julho, nós entramos em greve. Eles estavam na comissão de transportes.
Eu lembro que a Sandra Cavalcante colocava para nós o seguinte: em greve nós não negociamos com vocês. O substitutivo que estava em vigência no momento era o substitutivo do Reinaldo Tavares, com a ameaça de aparecer o Nelson Morro. Nós fizemos greve. Quando nós estávamos em greve, eles começaram a recuar a retirada do projeto que ia ser votado no outro dia. Aí, eles começaram a dizer que não tinha negociação com a gente em greve. Aí nós entramos no canto da sereia deles, embarcamos no discurso, suspendemos a nossa greve, sob o argumento de que a gente ia mostrar que não era intransigente. É o que está acontecendo hoje. Nós entramos em greve, eles recuaram porque a gente entrou em greve. E aí naquela época a gente saiu da greve. Hoje nós saímos da greve. Naquela época, em julho, depois que nós saímos da greve, eles enfiaram aleluia, fizeram um acordo de liderança e pegaram a gente com a calça riada. E hoje o que vai acontecer? O que vai acontecer foi que eles fizeram essa greve, eles suspenderam essa votação do projeto, porque eles querem levar isso, eles apontaram para terça-feira, porque eles sabem perfeitamente que há diferença no meio da classe trabalhadora, e eles sabem perfeitamente que a suspensão da greve para terça-feira é uma divisão entre nós. E mais ainda, eles sabem perfeitamente que quando eles suspenderam essa greve, eles têm um prazo até terça-feira para negociar. Porque cada companheiro de hoje tem que saber que o governo que está aí é um governo de conciliação, é um governo de acordo de lideranças. E isso é muito importante, porque a gente sabe perfeitamente que dentro dessa ótica, quem passa é o aleluia. E o que eles querem é não ter essa perturbação de greve por aí afora e fazer o acordo do jeito que eles acharem melhor. E nós, com a cabeça de nossas federações, seja mais um risco que nós começamos a ter em julho, quando apareceu o projeto Aleluia. Então essas posições têm que ser colocadas hoje aqui, para que a gente comece a entender e a gente continue a ver quem são as peças que estão na cabeça do sindicato, da ala portuária. Porque eu não tenho dúvidas, companheiro, notícias muito sérias vão acontecer até terça-feira, porque eles sabem perfeitamente que eles estão numa guerra, e nós é que não sabemos. Porque eles estão na guerra, eles sabem esconder, eles sabem tirar o inimigo da guerra, eles sabem enfiar a cara dele na trincheira, só a gente que não sabe. Porque se a gente sabe que a greve foi um fator de forçar o nosso movimento, era mais uma razão para a gente continuar nela. Isso está parecendo muito a gente quando está querendo matar o inimigo, a gente fere o inimigo e a gente vai dizer, ah, está ferido, vamos sair. A gente sai e o cara mata a gente. É isso que está acontecendo. Então, companheiro, isso merece um repúdio veemente de todos nós. A suspensão do movimento. A gente, quando mostra a nossa força, tira a nossa força. Isso é um absurdo. Tanto absurdo como o absurdo que está acontecendo agora, a gente está aqui e eles, numa atitude de total desrespeito, em paralelo a gente está se organizando, quando a gente sabe perfeitamente que eles têm que discutir a questão da organização antes das assembleias que estão se dando no estado todo. Isso é um desrespeito. Eles podem se reunir agora, mas se reunir para discutir politicamente, não para discutir questão de organização, porque a organização tem que passar necessariamente por a gente, ou no mínimo, com o mínimo de respeito a gente pelo menos tomar conhecimento o que eles, numa posição de pelego, dos que tomaram essa posição, estão decidindo para a gente. E aí eles deviam decidir pelo menos antes, para a gente saber qual é a posição retrógrada que eles estão tomando antes. Essa que é a questão que eu quero levantar. Eu queria pedir à mesa que conduzisse essa assembleia. É o seguinte, eu não estou aqui para ouvir problema pessoal de ninguém, nem posição política. Eu estou aqui para ouvir unidade portuária. Eu vim aqui para ouvir unidade portuária. Se tem um pessoal lá em Brasília, lá, negociando lá, tomando as decisões, o respaldo tem que partir daqui. Então hoje você vai me desculpar, mas eu não estou afim de ouvir problema pessoal de ninguém. Botar essa assembleia bem mais objetiva do que é. E já ficou provado que a gente para essa merda a hora que a gente quiser. Ele articula lá, a gente para aqui. Então tanto faz ser terça-feira como sexta, mas a gente não está dizendo nada. Ele disse que vai votar lá, a gente para essa porra aqui. A gente para todo dia. Por que não vai parar a próxima? Eu só gostaria de dizer o seguinte, Jader, você vai falar agora. Eu só gostaria de dizer o seguinte, companheiro. Também estou escrito aí, pelo outro. Eu só gostaria de dizer o seguinte, o que a gente não pode fazer aqui, aliás, que nós nunca fizemos, é cercear a palavra a ninguém ou tapar a boca de ninguém. Isso a gente não pode fazer. E nem vamos fazer.
A Assembleia é uma Assembleia democrática. Logicamente que cada companheiro vai se posicionar e dizer aquilo que pensa dentro daquilo que está acontecendo. E cada um diz aquilo que acha que deve dizer. Perfeito? A gente não pode acessear a palavra de ninguém, nem botar a palavra na boca de ninguém e nem tapar a boca de ninguém. Isso nós não vamos fazer. Todo mundo está aqui, a Assembleia é democrática, todo mundo tem o direito democrático de se pronunciar na Assembleia, entendeu, companheiro? Tá certo. Perfeito? Cada um vai pegar no seu momento e vai se pronunciar e vai dizer aquilo que pensa dentro da diretriz do processo. Perfeito, Jário? Pois bem, companheiros, eu quero só lembrar, ratificar o que já está lembrado aqui, o seguinte, que nós não estamos aqui, sentados aqui, tá certo, como pessoas responsáveis, discutindo aqui somente o destino e os problemas de categoria portuária, empregado da Docas, não. Isso é uma assembleia intercategoria na qual estão os companheiros aqui, estibadores e os companheiros avulsos. E é por esse prisma que nós devemos caminhar. É por esse prisma que nós devemos caminhar. E imagino eu, e tenho certeza, de que desde o momento que nós começamos a discutir não somente essa assembleia, esses assuntos, mas outros mais, nós já estamos fazendo uma discussão política. Tá certo? Nós não estamos a reboque de fazer discussão política. E mais ainda, companheiro, quero lembrar o seguinte, nós não podemos ter na nossa cabeça, como direção sindical, tá certo? Como unidade intersindical, tá certo? De fazer um movimento inconsequente, de fazer um movimento da greve pela greve, de fazer um movimento rechaçado, companheiro, desalojado dos outros companheiros a nível nacional. Nós fomos muito bem claros e somos muito bem claros. Por isso nós estamos aqui discutindo, que nós não estamos aqui como vaca de presépio, referendando o que federação, referendando o que sindicato está discutindo, mas estamos aqui também para analisar as consequências dos fatos e decidir, não decidir pela cabeça louca de qualquer um. Que é muito fácil chegar aqui e dizer que a cúpula, dizer que a federação está errada, que o João Batista está errado, tá certo? Mas é muito mais fácil jogar a toalha. É muito mais fácil dizer que o presidente da federação é pelego, mas é muito mais fácil mostrar uma peleguice quando você é dirigente sindical e você abandona essa porra desse mandato sindical. Isso é que eu vejo, companheiro. Isso é que eu vejo, tá certo? Isso é que eu vejo, companheiros. Tá entendendo? Valdir, Renato, Luiz Carlos, Valdiero, Jader, o Jorge, o Tuca e todo mundo nessa luta. Um se traiando, discutindo, divergindo, mas todo mundo querendo acertar. Todo mundo querendo buscar, companheiro, é a salvação do emprego de cada um. Agora é fácil a gente dizer por trás, é fácil dizer fora, nas costas do Branca da Federação, dos estivadores, pelas costas do presidente da federação, da nossa federação, que eu não tenho no conceito de um grande pelego, porque pela passagem daqui no nosso sindicato não se demonstrou nada disso, pela sua atuação libada que teve à frente desse sindicato. O que ele causou foi muito desdém. O que ele causou foi muita inveja a muitos companheiros, tá certo? Que não tinham a posição e não tem a posição que o companheiro teve. Isso é que tá, porque a federação, companheiro, não está nessa discussão. Eu estou falando isso porque foi falado. Eu estou falando isso porque calúnias foram levantadas, tá certo? Sem o direito democrático, companheiro, de se defender. De se defender, porque falar pelas costas, falar por trás é fácil. Porque não tem o direito da resposta. Mas um dia essa resposta vai vir, companheiro. Agora, nós não estamos aqui discutindo a federação. Agora, se vocês observarem, há companheiros que nas suas falações sempre levantam para meter o pau na federação. Sempre se levantam para meter o pau no João Batista. Ou esse homem é um diabo, ou esse homem é um satanás que devia estar estirpado numa cadeira elétrica, ou não sei o que ele é. Agora, isso não é a pauta para discutir e falar toda a Assembleia, a não ser que alguém queira incutir e enfiar pela goela abaixo de cada um da gente um conceito individual dessas pessoas. Eu queria dizer, companheiro, que nós estamos no movimento a nível nacional. O que o seu Washington disse aqui é o referendo. O que o Luiz Carlos disse aqui, o que o Renato disse aqui é o referendo. Nós estamos trabalhando, não é a greve pela greve. Nós estamos trabalhando pela manutenção do emprego de cada um, pelo mercado de trabalho de cada um, companheiro. E isso faz com que os nossos movimentos tenham essa dinâmica, muitas vezes a contragosto próprio nosso, porque eu também era um que compartilhava e disse para o Jorge, e disse para o Renato lá,
que não aguentava mais da gente ficar indo e voltando. Mas é verdade o que o senhor Ocho disse, a gente de grão em grão, e o primeiro passo começa, a caminhada começa